Oi, galera bonita, tudo bem? Vamos a mais uma aula. Então, vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente já estava vendo, a nossa segunda aula. E nós vamos falar hoje um pouquinho das diferenças entre os filósofos Heráclito, como tá aí, ó, e Parmênides. Eram dois filósofos pré-socráticos. Vamos relembrar que os filósofos pré-socráticos, eles tiveram esse nome porque antecederam a Sócrates. Dois, eles buscavam na natureza, na physis, o elemento que deu origem a todas as coisas. Esse elemento era chamado de arché, né, que é uma palavra grega, que podemos dizer assim, traduzindo de uma forma livre, que deu origem a todas as coisas. E eles eram unitaristas e pluralistas. Unitaristas se usavam de um único elemento e os pluralistas se usavam de mais de um elemento. Heráclito e Parmênides eram filósofos unitaristas. Então, vamos lá? Então, quem foram os pré-socráticos? Os primeiros filósofos da história, eles estavam datados entre o século VI e o século V a.C. Lembrando que antes de Cristo se conta-se em ordem decrescente. Então, quanto mais perto do seu nascimento, mais está perto do nosso tempo. Então, se contava em ordem decrescente. Investigaram a física, a natureza, e por isso são chamados de físicos. Procuraram o princípio constitutivo do cosmos. Os gregos usavam a palavra arché para designar esse princípio, que era o cosmo, o universo. Cosmos vem da palavra do grego, que significa ordem. Heráclito e Parmênides estão entre os principais pré-socráticos. E a gente vai ver a diferença entre os dois hoje, tá certo? Mapa da Grécia tipo no tempo dos pré-socráticos. Então, Heráclito era chamado Heráclito de Éfeso e Parmênides era chamado de Parmênides de Eleia. Eles tinham esse nome porque se falava da cidade de onde nasceram. Por exemplo, Jesus de Nazaré significava que ele era da cidade de Nazaré. Era um tempo. Por exemplo, se eu fosse dar uma palestra fora daqui, eu seria Lucélia de Lagoa de Roça. Ou de Barra de Santa Rosa, que é de onde eu nasci. Então, aí no mapa vocês podem ver, né, a cidade de Éfeso. Eu gostaria de dar um zoom para vocês, mas eu não estou conseguindo. E logo mais aí embaixo vocês têm a cidade de Parmênides, que era Eleia. O mundo grego expandia-se para qualquer e todo o mar Mediterrâneo. Éfeso ficava na atual Turquia e Eleia na atual Itália. Então, essas eram as regiões correspondentes. E tudo isso pertencia aos gregos. Então, nós temos aí a foto da estatueta de Heráclito. Heráclito pertencia à aristocracia local. Quem eram os aristocratas? As pessoas que tinham money, dinheiro. Então, essas pessoas, elas estavam bem colocadas, né, numa posição social. Chamado de O Obscuro, pelo estilo hermético de sua obra, do qual restaram apenas fragmentos, pequenos textos escritos. Acredita-se que quando se a Igreja Católica tocou fogo na Biblioteca de Alexandria, se perdeu muitas coisas dos pré-socráticos. Por isso que nós hoje em dia só temos apenas fragmentos. No vintor da vida tornou-se uma espécie de ermitão, ou seja, uma pessoa nômade que vive de um lado para o outro, vivendo afastado nas montanhas e alimentando de plantas e ervas. Os ermitas, eles andam de um lugar para o outro, eles vivem do que a natureza dá. Principais ideias de Heráclito. A doutrina do fluxo. A unidade arqué do mundo consiste em uma eterna mudança. Então, o que é isso? É a eterna do devir. Lembra-se que eu falei a vocês do eterno do devir, que tudo está em constante mudança, tudo está mudando a todo tempo? Então, essa era a questão de Heráclito. Tudo estava em constante mudança, em constante movimento, tudo estava mudando todo o tempo. A teoria dos opostos. O mundo é um equilíbrio de tendências opostas, que apesar de apontarem para direções contrárias, são na verdade idênticas. Como lembra que eu falei na aula passada? O quente, o frio, o homem, a mulher, o preto, o branco, a paz, a guerra. Então, é essa guerra de opostos que causa a harmonia. É como os nossos dedos, né? Eles são diferentes e em posições opostas, mas eles precisam ser para poder
se encaixar. Se fosse dois lados esquerdos, as mãos não se encontrariam da maneira que a gente encontra. Direita, esquerda, frente, costa, norte, sul, leste, oeste. Então, é essa guerra de opostos que faz tudo se movimentar. A ideia do tudo flui. Lembra lá das estações do ano que eu falei? Dos dias da semana, que estão sempre mudando. Do rio, que também está sempre em constante mudança. Da música que eu coloquei para vocês, de Lulu Santos. Coloquei não, eu cantei, né? Muito mal cantado, mas cantei. Então, principais ideias de Heráclito, a doutrina da ordem subjacente do mundo. Por detrás da ordem aparente, há uma harmonia oculta. O Logos rege essa harmonia superior. Então, de acordo com que esse eterno devir, essa mudança, essa guerra dos opostos, é um do Logos. Lembra que eu falei o Logos, a razão. Isso aqui é a razão. Logos em grego significa razão. Então, é a razão que faz com que tudo vive, que vai reger essa harmonia superior. É ela que vai dar continuidade, ela que vai fazer o movimento, que vai fazer tudo fluir. A supremacia do elemento fogo. Por quê? Porque por mais que Heráclito fale da questão do devir, mas ele vai dizer que o fogo é que deu origem a todas as coisas. Porque ele vai dizer que com o fogo tudo se transforma. Não se chega a entender por que Heráclito acredita nisso. Né? Por qual motivo ele acredita nessa ideia que o fogo, ele quem vai suprir. Deixa eu melhorar aqui o áudio para vocês. Porque ele vai suprir todas essas coisas. Porque ele vai movimentar todo o universo. Porque ele vai gerar a vida. Porque ele vai dar origem a tudo à sua volta. Não se entende porque ele partiu disso, porque como eu disse anteriormente, só se tem apenas fragmentos pré-socráticos. Acredita-se que se perderam boa parte dessas teorias, desses textos pré-socráticos quando se tocaram fogo na biblioteca de Alexandria. Por isso que não se tem a ideia exata, porque Heráclito acreditava que era o fogo. Então, vamos lá. Então, passamos agora para Parmênides de Eleia. Ele pertenceu à família socialmente privilegiada, influenciado pela escola de Pitágoras. A grande maioria dos filósofos, eles tinham grandes posições dentro da sociedade. A sua maioria eram aristocratas. Eram pessoas de grande importância dentro da sociedade grega. São poucos que eram pobres, tipo Sócrates, que vocês já devem ter visto o ano passado, mas a gente vai revisar ainda esse ano. Então, Parmênides pertenceu a uma família socialmente privilegiada, influenciado pela escola de Pitágoras. Lembra que eu falei Pitágoras, os números, a aritmética, filosofia, que ele era tão fascinado pelos números que chegou a fundar uma religião. Então, ele escreveu um poema chamado Da Natureza, a qual não chegou inteiro à sua posteridade. Visitou Atenas por volta de 450 anos de Cristo, onde teria encontrado-se com Sócrates. Você vai dizer, mas eles não antecedem a Sócrates, professoras? Muitos pré-socráticos, eles foram contemporâneos a Sócrates, eles viveram ali lado a lado com Sócrates. Só que ainda eles recebem o nome de pré-socrático devido ao fato da sua filosofia, porque Sócrates vai inaugurar uma filosofia diferente, voltada para a ética, voltada para as questões políticas, que até então não se via. Então, por isso que o Sócrates é um marco dentro da filosofia antiga e da filosofia ocidental de um modo geral. Então, Parmênides, ele foi contemporâneo a Sócrates, porém, sua filosofia era considerada pré-socrática e ela é considerada inversa à de Heráclito, que a gente vai ver agora por que isso acontece. Principais ideias de Parmênides. Conhecimento se dá por dois caminhos, da certeza e da ilusão. Então, como seria esse conhecimento da certeza e da ilusão? E a da certeza está fundamentado no princípio da identidade. A só pode ser igual a A. Como assim, professora?
Uma coisa só pode ser igual a ela mesma. Isso é o princípio da identidade. Uma coisa não pode ser igual à outra. Por exemplo, eu sou a professora Lucélia, só eu posso ser igual a eu mesma. Mesmo que se fizesse um clone meu, ele não teria uma essência. Os gêmeos são idênticos, mas não são iguais. Por exemplo, eles têm toda a carga genética igual, mas uma coisa difere um do outro, as digitais. Então, uma coisa só pode ser ela mesma. O ser é e o não ser não é. Ou seja, se A é igual A é diferente de B. Ou é ou não é. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. O caminho da ilusão deriva do fato de queremos pensar o mundo a partir do movimento. Porém, por esse caminho, os seres humanos chegam apenas a um conhecimento falso e contraditório. Eis aí a diferença entre Parmênides e Heráclito. Porque enquanto Heráclito acredita que é o movimento, que é ele que faz tudo fluir, ele é uma razão, né, que por trás dele está a razão, Parmênides vai acreditar que o movimento não passa de uma ilusão. Eu acho que todo mundo já fez um desenho no cantinho de uma folha assim, um bonequinho, saiu passando assim para ver ele se movimentando. Ou já viu isso num post-it, em algum vídeo. Desenha o bonequinho, vai passando e vê ele em movimento. Então, o movimento ali gerado naquele desenho é uma ilusão. Então, Parmênides vai dizer que tudo que está ao nosso redor é uma pura de uma ilusão. Não são movimentos reais. Então, principais ideias de Parmênides. Se ser e pensar são a mesma coisa. Parmênides identifica a estrutura do mundo com a estrutura do pensamento. Então, o ser e o pensar, para Parmênides, são iguais. Então, se eu penso, eu sou. Entendeu? É meio parecido com o que a gente vai ver lá na frente com a ideia de Descartes. Eu penso, logo existo. Então, o ser e o pensar são a mesma coisa. Então, eu penso, eu sou. Então, é um só, o pensamento e o ser. A realidade é estável. O cosmos não teve início nem terá fim. O ser é imutável, incorruptível e tem na sua esfera sua imagem ideal. Ele é infinito, imutável e imóvel. Então, são 3 características do ser. E ele não se corrompe. Ele se mantém o mesmo, né? Por isso que ele é imutável. Quem é o ser? Imagine um grande imã, né? Esse imã gigante que ele é capaz de atrair tudo à sua volta. E com essa atração, ele o quê? Gera o movimento. Aí a gente tá vendo algumas citações de Heráclito, né? Não se pode entrar no mesmo rio 2 vezes, que é a ideia do fluxo. Nenhum rio é o mesmo, nem você é o mesmo. Porque o rio está em constantes mudanças. As águas que passaram agora não serão as mesmas que passarão amanhã. Serão outras águas. O caminho para baixo e o caminho para cima são um e o mesmo. Então, imagine uma escada, né? Essa escada, ela tanto ajuda para subir como é para descer. Aí você vai dizer, e a escada rolante, professor? Mas se ela estiver parada, ela tanto serve para subir como para descer. Então, ele diz que os caminhos opostos, eles seguem o mesmo fluxo, só que em orientações diferentes. Só uma coisa é sábia, conhecer o pensamento que governa tudo através de tudo. O relâmpago, o fogo, governa o universo. Tem que seria a ideia do fogo, a supremacia do fogo. Citações de Parmênides. O ser é, pois o ser é e o nada, ao contrário, nada é. Não te deixe arrastar a investigação pela múltipla experiência do hábito. Pensar e ser é o mesmo. Então, Heráclito acreditava que o ser é. Ele é e não pode não ser. Professor, isso é complicado. Se esse copo aqui, ele é um copo,
ele não pode ser outra coisa além de um copo. Eu posso dar uma função a ele. Eu posso tirar a tampa dele, colocar, fazer dele um porta-treco, mas ele sempre vai ser um copo. Mesmo que ele tenha uma tampa e tudo mais, seja de uma criança, mas ele é um copo. E ele não pode não ser um copo. É a natureza dele. Não te deixem arrastar a investigação pelas múltiplas experiências do hábito. Então, eu não posso deixar de investigar algo pelo hábito. Como seria isso? Se eu sei que todo dia o sol nasce, eu não posso deixar de investigar o nascer do sol, porque sei que todo dia ele vai nascer. Por exemplo, se os químicos não tivessem estudado a fórmula da água, eu só saberia que ela era água, eu não saberia que ela é formada por 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, que elas são formadas por moléculas, na verdade. Então, assim, eu não teria um princípio. Então, e o pensar e o ser é o mesmo, porque para ele, pensar é o ser em si. O ser completo em todos os lados, comparável à massa de uma esfera bem redonda, equilibrada desde seu centro em todas as direções. A realidade é estável e o ser é comparável a uma esfera. Então, imagine uma esfera, que essa esfera seria o grande ímã e ela traria tudo à sua volta. Contribuições de Heráclito para a posteridade. As ideias de Heráclito podem ser encontradas, por exemplo, na ciência enquanto busca a ordem verdadeira do mundo. O conceito de expansão do universo também tem conexões à doutrina do fluxo, criação do nosso obscuro filósofo. Contribuição de Parmênides para a posteridade. Parmênides direcionou a lógica com a formulação do princípio da identidade. A metafísica, estudo da essência do ser, e a religião também pode trazer marcas de pensamentos parmênicos, que a gente vai ver isso lá na frente. A gente vai ver bastante a contribuição de Parmênides, de seu pensamento, que o nosso próximo conteúdo é filosofia medieval. Então, a gente vai ver um pouquinho da contribuição de Parmênides. Quando a gente encerrar esse conteúdo da filosofia antiga, a gente vai ver um pouquinho da medieval e a gente vai conhecer um pouquinho desse pensamento, da influência de Parmênides dentro do teocentrismo. Parmênides também influenciou Sócrates, que por sua vez foi um mestre de Platão, um dos pensadores mais importantes da tradição intelectual do Ocidente. Como eu acabei de falar, Parmênides foi contemporâneo a Sócrates e com certeza Sócrates bebeu da fonte de Parmênides. Heráclito e Parmênides criaram visões de mundo bastante originais e bem divergentes. Essas ideias são importantes por terem sido retomadas e reelaboradas ao longo de vários momentos da história. Por tudo isso, conhecer Heráclito e Parmênides também é uma forma de nos conhecer um pouco mais. Porque ao longo da história a gente vai ver bastante da influência de Heráclito e Parmênides. A gente vai ver dentro da religião, dentro da humanidade, na ciência, na história. Sem a gente perceber, a gente vê a presença dessas teorias. Aí nós temos a imagenzinha do fogo e a esfera, que eu falei, que a gente pode comparar lá um ímã, que representa o ser. Enfim. E até a próxima aula, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.